espero que você tenha gostado da nossa legitimação e mais uma vez Deus nos surpreende pelo número de pessoas que têm se consagrado ao chamado dele. A Bíblia diz que Isaías se encontrou com Deus e Deus disse a seguinte coisa: a quem enviarei? E Isaías, de frente com Deus, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja de Araçatuba e a igreja das nações da terra precisam de ceifeiros e não de membros. E quando nós olhamos para uma legitimação de novos líderes, pessoas, homens, mulheres e jovens, se dedicando e querendo dizer a Deus: Senhor, envia-me a mim, é algo que é gratificante para o nosso coração como líder, como pastor, e muito gratificante no coração de Deus. Isso é algo poderoso e eu louvo a Deus por toda essa conquista. Agora, eu quero que vocês se animem, porque a nossa rede jovens é uma rede muito animada e você possa ver agora o louvor, a cobertura do nosso culto de jovens e uma palavra poderosa, ungida, de um homem chamado Rafael, que é o líder de jovens, aqui ministrando sobre superação. Veja o vídeo. Sai desse mundinho de ilusão, levante pra cabeça e sua mão, e canta comigo essa canção, fazer a diferença nessa geração. Chega pra vem cantar, Jesus é a esperança do mundo. Vem pra cá, Jesus é a esperança do mundo. Vai mudar, Jesus é a esperança do mundo. Melhorar, quando chegar no céu tudo vai melhorar. Vai melhorar, quando chegar no céu tudo vai melhorar. É isso aí, galera. Agora vocês vão curtir o que foi um pouquinho da Rede Jovens nessa semana aqui no El Shaddai. Confira e seja edificado e muito abençoado. Boa noite, El Shaddai! Abre o seu coração, porque nessa noite o Senhor está especial para você, amém? Aleluia! E a mensagem de hoje, ela é um convite à superação. Um convite à superação. Eu coloquei a cena desse filme. Quantos assistiram Desafiando Gigantes aqui? A maioria, né? E a cena desse filme, o cara é um treinador de um time de futebol americano, e ele vai enfrentar um time, está lá disputando o campeonato, e o time dele é o pior de todos. É mais ou menos como se fosse 11 caras igual eu jogando futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos isso, o time horrível, eu sei, pode falar, eu jogo mal, eu confesso. É mais ou menos 11 Ronaldos, como aquele que vocês viram contra a Romênia, jogando na Série A do futebol brasileiro.
Esse time de futebol americano era o pior de todos. E aí ele começa a treinar e um milagre de Deus realmente foi executado. Mas o milagre de Deus espiritual, muitas vezes, porque as pessoas elas têm mania de espiritualizar tudo, né? Então as pessoas, normalmente as pessoas que são muito ligadas ao neopentecostalismo, as pessoas normalmente elas espiritualizam. Então elas olham para a barriga dela e falam assim, em nome de Jesus, está amarrada essa barriga na minha vida. Já pensou, se fosse isso, irmão, já era para mim estar magrinho e trincado, que eu já profetizei de gominhos divididos na minha barriga, não está escrito. Mas não deu certo. Ela continua crescendo. Vocês estão rindo como se eu tivesse, prosperidade. Não era para vocês concordarem com isso, eu até coloquei uma blusa mais larga hoje para ver se disfarça. Mas assim, as pessoas elas tendem a espiritualizar tudo, então elas vão lá, elas olham no espelho, e elas, Senhor, o Senhor, a menina, né? Eu não quero tirar, porque eu acho que não existe uma pessoa feia, existe beleza exótica, amém? Se alguém me chamar de exótico no final do culto, vai ver. Mas assim, é verdade, né? Acho que para cada panela tem a sua tampa. Eu creio nisso, eu tive a minha tampa, por mais que eu não merecesse, né? Mas Deus me deu a minha tampa, linda, maravilhosa, de inox, e eu uma panelinha meio de ferro, assim, meio de barro, né? Mas o fato é que as pessoas elas olham e elas, Senhor, o meu varão, e começam a sapatear no banheiro. O problema é que elas oram de olho fechado, irmãos, e aí elas não veem que elas merecem aquilo que elas são. Então não adianta o cara que muitas vezes não tem uma beleza assim, ó, né, que é a coisa que se olha, assim, que Brastemp, querer uma Brooke Shield, uma Gisele Bündchen, uma Michelle Marins Caramelli, não adianta. Ai, minha esposa linda. E eu não podia deixar de fazer essa homenagem a ela, irmãos. Mas o fato é que não tem como, as pessoas espiritualizadas começam a orar pedindo alguém, o problema é que elas oram de olhos fechados, né? Então assim, elas acham que o nível de beleza delas, não que o milagre não aconteça, porque tem muitos milagres aqui na igreja. Eu sei que Deus faz milagres, mas assim, a gente tem que ser realista, pô. Então assim, eu sou um cara mais exótico, Deus vai mandar uma pessoa mais exótica. Não fica viajando, não espiritualiza, porque tem coisas que não compete a Deus. Deus fala, filho, eu te dei inteligência, contenha-se com isso. Filha, faz uma chapinha, dá uma melhoradinha, não descuida, porque se descuidar, fica pior. Então, eu criei as tecnologias a seu favor. Então, Deus vai falando, Deus vai dando uns toques, mas não tem como espiritualizar achando que um anjo vai colocar uma placa 3D na sua frente, ou que vai acontecer igual naquele filme O Amor é Cego, né, que o cara vai te ver totalmente linda. Eu bem que eu queria que minha esposa tivesse esse encantamento, ela olhasse para mim e visse o cara, pá, nossa amor, você, o que aconteceu? Já pensou? Mas não acontece, irmãos, e as pessoas elas tendem a espiritualizar, e no filme, esse filme, Desafiando Gigantes, é muito legal porque ele trata da espiritualidade, de comportamento, mas ele trabalha algo que compete a nós como seres humanos trabalhar, que é a nossa superação humana. Deus, ele nos libertou espiritualmente, ele entregou a vida dele na cruz do Calvário e decretou libertação. Você está livre. Você está liberto. Só que compete a nós a tomar posse dessa libertação, e isso exige um esforço físico nosso. Isso exige o meu esforço e a minha atitude de superar os meus limites para conquistar em Deus aquilo que Ele fez por mim. E a maioria das pessoas nesse processo, por não compreenderem esses processos, elas se desanimam, elas se afastam de Deus, ou elas se frustram com Deus, porque elas culpam a Deus espiritualmente, por não fazer nada espiritualmente que ela deveria fazer por ela mesma. Esse filme, Desafiando Gigantes, mostra a história desse jovem, que era um jovem com potencial, esse que está aí carregando esse outro cara nas costas, quem já assistiu esse filme sabe, e nesse momento esse cara não dava o melhor dele para o time. O treinador não foi lá e falou assim, colocou a mão na cabeça dele, falou assim, em nome de Jesus você vai correr mais, você vai andar mais, você vai se esforçar mais, receba. Algumas igrejas fazem isso, não adianta, o cara não muda, porque não depende de um pozinho mágico. Tem que ter vergonha na cara e atitude. E aí esse treinador compreendeu isso, mesmo cristão, eu vou treinar e eu vou despertar a superação dos limites desses jogadores. E pegou num treino,
falou assim, ó, ele podia andar não sei quantas jardas, lá um exemplo, ele podia andar, ele conseguia normalmente andar 60 jardas, eu não sei ao certo aqui, mas vamos só para entender. E ele pegou e falou assim, ó, quantas jardas você consegue andar? Eu consigo andar 60. Aí ele pegou e falou assim, e com uma pessoa nas costas? Não sei, talvez 40, 30. Então beleza, então foi lá, sobe nas costas dele, só que é o seguinte, eu vou vendar os seus olhos. E ele, por quê? Por quê? Não entendeu, o treinador não falou, e vamos lá. E ele começou, ele chegou nas 60, quase nas 60, ele queria parar, e ele não via que ele tinha chegado nas 60 quase. O treinador começou, vamos, você pode dar mais, eu acredito em você, eu sei que você consegue, eu sei que você tem potencial aí guardado, não desanime, não desista. E ele começou a motivar, e o cara foi indo, o cara suando, o cara praticamente chorando, e aí foi indo, ele não estava enxergando mais nada, até o momento que ele chegou, acabou o campo, o treinador falou assim, beleza, acabou. Aí o cara começou a chorar assim, quantos eu andei? Eu andei 60. O treinador olhou para ele e falou assim, olha para trás, filho. Ele olhou, você andou o campo inteiro. Por quê? Porque ele podia dar mais daquilo que ele estava acostumado a dar. Ele superou os limites dele. A nossa vida, ela é cheia de limites. A nossa vida, ela é um convite, todos os momentos, a superarmos os nossos limites. E como cristãos, ou você que não é cristão, independente se você é ou não, se você se depara com isso diariamente, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, diariamente você se compara com isso. E as pessoas que não estão preparadas a superar os seus limites, elas vivem patinando, elas vivem congeladas, e elas vivem, como muitas pessoas eu vejo aí fora, potenciais incubados, pessoas que poderiam fazer muito mais em suas vidas, crescer muito mais profissionalmente, pessoalmente, sentimentalmente, ministerialmente, dando seus 50%, 40%, 30%, alguns até menos 30%, porque não conseguem superar os seus limites, ou não compreenderam que é necessário a superação. Paulo, quando ele fala isso, em um momento onde ele está passando por momentos de tribulação, navios naufragando, prisões, perseguições, pessoas que ele discipulou e esperava uma resposta para continuar o trabalho que ele tinha começado, não dando certo, dissimulando aquilo que ele havia falado e ele tendo que consertar. Paulo para um momento e vê todas essas dificuldades, e ele para de pregar o evangelho. Ele para? Bom, que susto. Ele não para. Paulo, olhando todas as dificuldades, olhando todas as limitações, os desafios e as barreiras, que eram muitas, ele se tranca no seu quarto escuro e fica chorando e lamentando a vida dele. Não é verdade? Bom, que bom. Pelo menos um pouquinho ler a Bíblia. Não! Paulo não para. Paulo faz uma demonstração, através de uma declaração de amor, de que ele estava disposto a superar os seus limites. E o que ele faz? Eu estou bem certo que nada, ninguém, nenhuma tribulação, nem espada, nem a morte, nem nada vai me separar do amor de Deus, porque eu sei que Ele me criou e Ele me fez, Ele me formou para ser o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus e acredita nisso, aplauda o Senhor por Ele, aplauda o Senhor pela sua vida.